Boa noite, teleinternautas. Eu sou Luiz Fernandes e aqui nós estamos com o nosso querido programa Up Vision TV, aqui na nossa querida Up TV, a TV sem fronteiras. E hoje, começando essa segunda-feira, finalzinho já, meio do mês de fevereiro, com muitas novidades. Hoje eu trouxe um convidado que vai falar sobre beleza, que vocês já sabem, né? O nosso programa fala sobre beleza, saúde, bem-estar e um pouco de moda, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o cuidado com as sobrancelhas. Mas já eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, e eu quero já começar aí agradecendo a audiência de vocês, dizendo para vocês aproveitarem o nosso canal aí de interatividade, lá na telinha da Up TV, onde vocês estão acessando agora, tem um pedacinho lá sobre as mensagens. Mande suas perguntas, suas dúvidas. E a gente tem muito assunto aqui para falar sobre a beleza do olhar, sobre a beleza das sobrancelhas. E eu quero começar o nosso programa hoje agradecendo a audiência da minha querida Ana Estopa. A Ana é uma super cliente, uma super amiga e uma pessoa que escreve muito bem, e eu quero compartilhar com vocês uma frase que ela mandou para mim, que eu acho que diz muito sobre a vida hoje, né? Ela diz que em matéria de sentimentos, ela dispensa as cópias baratas, os genéricos e os chamados prêmios de consolação. Ana Estopa. Visitem lá a página dela no Facebook, Ana Estopa. Estopa com 2 P's, S-T-O-P-P-A. Tem frases lindas, tem textos maravilhosos, é uma grande escritora, além de uma grande advogada. Ana, obrigado aí pelas suas frases lindas que você sempre compartilha aí com a gente. E eu já quero então apresentar aqui para vocês o nosso querido convidado, que está fazendo parte agora em alguns dias da semana lá no nosso espaço, lá no Up Vision, o Carlos Mumi. Falei certo, né, Carlos? Carlos, boa noite, obrigado por você estar aqui com a gente. Boa noite, Luiz, é um prazer estar aqui com você. E falou certinho, E-M-U-M-M, esse só letra Mumi mesmo, com M só. Não, porque esses nomes um pouquinho mais diferentes, tem uma fonética e às vezes eu erro. Mas não dessa foi vez hoje. Você acertou. Parabéns. Carlos, conta um pouquinho lá para os nossos queridos teleinternautas, um pouquinho da sua formação, como que surgiu essa sobrancelha na sua vida, essa coisa de deixar as mulheres mais bonitas. Os homens também, mas principalmente as mulheres, né? Verdade. Eu comecei praticamente há 10 anos atrás. Comecei através de massoterapia, comecei com algumas terapias através da massagem e depois fui me familiarizando com serviços de beleza até que eu encontrei as sobrancelhas, e aí foi meio que uma paixão à primeira vista. Eu pegava as revistas e começava a desenhar e começava a ver as fotos e tal, eu começava a analisar os conjuntos. E aí comecei a entender e vi que também tinha uma certa aptidão para poder trabalhar com isso. E aí já fui procurar os cursos profissionalizantes da área, os melhores cursos, para que a gente pudesse realmente oferecer um serviço de boa qualidade. Então há 10 anos que eu venho gradativamente desenvolvendo todo esse trabalho, sim. E qual a importância da sobrancelha, né, das sobrancelhas no rosto, tanto, lógico, feminino, na face nossa do ser humano? É muito expressivo, né? Olha, eu digo que a sobrancelha é a alma do rosto. Nós, sem alma, não somos nada, somos só um corpo. Então, o rosto sem a sobrancelha é a mesma coisa. Então, é importantíssimo os cuidados com a sobrancelha, os cuidados também com a pele, com a saúde, com os métodos que se usam. Uma série de fatores que a gente vai falar hoje aqui. E a importância da sobrancelha, vocês vão ver aí nas últimas fotinhos que eu trouxe, a importância da sobrancelha em atrizes famosas, em pessoas famosérrimas, inclusive, vocês vão ver quanto é importante, tá? É isso aí. Acompanhe até o finalzinho que vocês vão ver. É isso aí, ele vai mostrar pra gente então, várias imagens, o passo a passo de como se ter um embelezamento do olhar, como se ter um olhar mais bonito, mais expressivo. E realmente as últimas fotos estão bastante polêmicas. Acho que é importante vocês ficarem aí. E aproveitem, o nosso Facebook também está aqui totalmente aberto. Mandem essas perguntas, participem. Vocês podem entrar lá na nossa página, programa Up Vision TV.
Facebook/programa UpVision TV, que vocês podem participar, podem ver os vídeos de programas anteriores, tem muitos assuntos interessantes. E Carlos, conta pra gente um pouquinho dessa questão de quais são os métodos que a gente tem para deixar mais bonito um olhar. A gente daqui a pouco vai começar aí com as imagens, mas existem alguns cuidados também que a mulher pode ter no dia a dia. A gente lá no salão a gente tem visto muitas pessoas com algumas quedas de fio. Quais são as dicas que ela pode deixar um pouco mais bonita? Olha, o cuidado diário é importante, né? Mas você procurar um bom profissional, você está sempre atenta às condições da sua sobrancelha, é importante, tá? Existem hoje vários recursos, né, que a gente utiliza para ter sempre uma sobrancelha sempre de acordo com o rosto, melhorar essa questão do volume dos fios. Às vezes, por exemplo, tem clientes que tomam medicamentos e acabam perdendo uma quantidade de fios e aí ficam desesperadas. Às vezes procuram metodologias, às vezes não adequadas àquela situação. Então, é sempre importante estar observando, estar vendo se está tudo em ordem, consultar sempre um profissional da área, porque o profissional da área não é fundamental para realmente poder, assim como os cabelos e tal, você realmente poder acompanhar o processo e deixar sempre perfeito. O profissional sempre vai lembrar da sua sobrancelha, então você chegando lá, ele sabe se você tirou um pelinho ou se não tirou. O importante é não cutucar, não ficar tirando pelinho todo dia, isso não pode. Tem que deixar para o profissional, ele vai fazer o melhor trabalho possível. Nós estamos esperando um pelo, né, que estava ali para nascer, para cobrir uma falha, e ela no farol, a hora que parou o farol, vai lá com a pinça e arranca, né? Isso é muito comum, né? É muito comum, inclusive eu vejo bastante, por trabalhar com isso eu percebo, né? Mulheres tirando sobrancelha dirigindo, então quer dizer, para no farol, vai lá e tira o pelo, aí de repente tirou um errado, acabou com a sobrancelha. Então já dá vontade de abrir o vidro, dar o cartãozinho, né? E falar assim, então para com isso agora, vai pro salão que a gente resolve esse problema. E uma das técnicas que você usa para o embelezamento, né, da sobrancelha é a micropigmentação. Existem várias polêmicas aí sobre a micropigmentação. Você consegue contar para os nossos teleinternautas essas diferenças, né, que no passado, não muito remoto, tinha algumas aberrações, né? A gente pode dizer assim. Olha, Luiz, infelizmente continua tendo, muitas vezes, porque ainda existem profissionais irresponsáveis que trabalham com produtos de baixa qualidade, às vezes não têm um curso adequado, não têm um conhecimento técnico para fazer e geram realmente algumas aberrações. Como você também trabalha nessa área, você consegue visualizar essas dificuldades que as mulheres enfrentam. Então, o que é legal? Sempre procura um profissional com referências, que você já tenha visto algum trabalho, que a sua amiga tenha feito, de repente, tenha indicado, para você ir lá conversar, fazer uma prévia avaliação, é super importante. Então, assim, o que eu digo para vocês? Procure sempre um profissional adequado, porque a micropigmentação, vamos dizer assim, antigamente, as sobrancelhas elas tinham, às vezes, um volume inadequado, uma coloração inadequada. Isso por falta realmente de conhecimento. Muitas mulheres aí vão se identificar e vão falar assim, mas a minha amiga tem a sobrancelha verde, a minha sobrancelha ficou azul, a da minha amiga é preta. Então, é só para esclarecer. Sempre quando você usa uma pigmentação preta, principalmente com pigmentos, falando de pigmento, tá? Na pele, você, com o passar do tempo, como existe essas configurações dentro da cor preta, o verde, o azul, então o que acontece? Vai predominar, por quê? Porque quando ela vai clareando e vai saindo, ela vai ficando residual. Então, gente, nunca se usa preto em sobrancelha. Pelo amor de Deus. Nem lápis e nem micropigmentação. E nem tinta. Se o seu pelo é preto ou é muito escuro, existem tons de castanho adequado para a gente simular. Porque quando você faz uma micropigmentação corretiva, você está aplicando uma coloração não no pelo, você está aplicando na pele. E a pele forma um fundo em relação ao pelo. Então, aí você tem que sempre ter uma coloração mais baixa para formar fundo, porque senão ela vai ocluir e vai formar uma identidade como se fosse um carimbo. Então ninguém quer isso para o rosto. Então a gente usa sempre uma coloração que pode variar do castanho escuro ou castanho avermelhado para peles negras até o castanho claro para loiras. Então a gente monta uma coloração personalizada para cada cliente. Esse é o cuidado correto. Uma super dica, super importante. Ou seja, o profissional tem que estar habilitado, né, e saber realmente personalizar tanto em forma, né, quanto em desenho,
quanto também na coloração. Perfeito. Agora a gente vai observar nas fotos que eu trouxe, existem vários exemplos disso que eu estou falando, e eu vou dar agora as 7 dicas para as clientes terem uma sobrancelha perfeita. Então não pode perder agora, hein? Presta atenção e toma nota que 7 dicas para vocês. Olha, então nós vamos iniciar. Vou pedir para o Guilherme preparar a primeira imagem. Vamos lá. A primeira imagem nos dá um ponto de início, ponto de arqueamento e ponto de finalização, consecutivamente 1, 2, 3. Tá? Você nota que toda sobrancelha ela tem que começar perto do nariz, né? Então a gente faz uma medição ali. O ponto 2 é o ponto de arqueamento, é o ponto mais alto de cada sobrancelha. Então ele tem que estar medindo 45 graus pela própria íris dos olhos, é uma forma de você localizar esse pontinho. E tem o ponto 3, que é a finalização das sobrancelhas. Ela tem que começar exatamente ali e terminar ali para arquear no ponto 2. Então, essa é uma sobrancelha que todas as mulheres acham bonitas. Por quê? Porque realça os olhos, modela o rosto e dá um formato mais adequado. Então, a gente começa. A primeira dica é medição. Ela tem que ter um começo, tem que ter um arqueamento e uma finalização. Ou seja, um corpo, um arqueamento e uma finalização. Isso, perfeito. Exatamente. Então, a primeira dica é essa. Vamos Olha, para a segunda dica. Dicas preciosas. Ah, olha lá. O segundo chama-se volume. Então a gente tem que definir a relação entre coloração, quantidade de fios e preenchimento. Então isso tudo vai dar volume. Você nota que do lado esquerdo do vídeo, no antes, a moça tinha uma sobrancelha fina, né, que não deixava tão valorizado os lindos olhos que elas têm. E aí, automaticamente, esse olhar ele ficou um pouco mais apagado. Na foto do lado direito, no depois, você pode ver que foi utilizado ali uma técnica de preenchimento com sombra, tá? E aí você conseguiu dar volume, movimento e angulação para a sobrancelha dela. Então você valorizou, deixou aquele rosto um pouco mais com movimento, né? E os olhos realmente ficaram mais bonitos ainda. Ressaltou, né, a beleza do olhar. Exatamente. Dela, né? Então, se o profissional errar na coloração do lápis ou da sombra que vai usar na sua sobrancelha, matou sua sobrancelha. Se errar na quantidade de pigmentos, quer dizer, no volume que vai dar, também matou sua sobrancelha. Então, tudo tem que andar sempre muito bem alinhado, para que o rosto esteja falando ali sozinho. Bateu o olho, viu aquela sobrancelha, está completamente alinhada ao sorriso, então está perfeito. Na próxima imagem. Olha aí o que eu falei. A relação volume. A relação volume. Então aí o profissional, eu não vou contar quem é, tá? Isso aí a gente não conta. O profissional aí, ele errou no volume, ele errou na cor, ele errou no desenho, ele errou em tudo. Então, olha como ficou desproporcional. Então, se alguém já teve a sobrancelha feita assim, pelo amor de Deus, né? Corre, procura bons profissionais. Porque realmente não está adequado para o rosto, como você pode ver. Então é importante a gente ver esse tipo de trabalho também, porque nos dá um norte mediante a qualidade visual de um trabalho bem feito, né? Vamos lá para a próxima, porque agora, tá vendo aí, ó, lápis, sombra, lápis claro, lápis escuro, rímel, são todos os cuidados básicos que uma mulher tem que ter com a sobrancelha. Por exemplo, quando você faz uma modelagem de sobrancelha e tem ela alinhada e perfeita, o que é legal você manter, né, durante a semana? Para sobrancelhas que às vezes têm uma microfalha ou que estão em fase de correção, crescendo, se estruturando, é muito importante que a gente observe uma coloração adequada dos lápis. Então, por exemplo, das mulheres claras, você pode ver ali, tem um lápis mais adequado, que é um lápis parecendo assim um tom, puxando para um dourado, né? Um dourado, exatamente, que a gente chama em algumas marcas ele tem um nome específico, né? Então, essa coloração clara é muito legal, porque para loiras fica fundamental, tá? Consegue corrigir essa coloração, essa relação de coloração do pelo com a coloração que você vai dar na pele fica muito bacana. E como você já passou com o profissional e já alinhou a sobrancelha e deixou perfeito, qualquer sinal que você colocar embaixo da sua sobrancelha, você já consegue um destaque muito maior. O rímel incolor também é bem interessante você usar para pentear os fios. Deixá-los assentados, né? Isso, exatamente, porque tem pessoas que têm uma certa dificuldade de alinhar os pelos, porque os pelos às vezes são um pouco rebeldes, ou às vezes até crespos, né? Então o rímel incolor ele é fundamental para você dar esse alinhamento e pentear as sobrancelhas,
para que elas fiquem realmente mais bonitas ainda. Então é uma técnica de embelezamento. A sombra, a gente tem ali 2 tons de sombra na imagem número 3, e você pode utilizar também elas abaixo da linha das sobrancelhas, isso quando elas estiverem bem modeladas, né, e bem compactadas, para que você tenha um destaque maior. E aí você consiga realmente enfatizar o desenho que o profissional fez e ter um alinhamento perfeito. Caso contrário, existe o recurso da micropigmentação corretiva, né, que você pode fazer e ter uma durabilidade aí, média de 1 ano e meio ou 2. Nesse caso, você vai usar todos os dias para poder fazer a sua Faz maquiagem. parte do ritual da maquiagem, né? Exatamente. E as sobrancelhas não podem ficar realmente para trás, tá? E ali do ladinho já tem um gloss, tem um complemento ali de maquiagem, um lapisinho de olho e tal, que a mulherada com toda certeza já usa. Então esse aí é Faz o nosso... parte do arsenal, né? Isso, é o arsenal da beleza. Vamos para a próxima. Olha lá, aí é um outro recurso, Luiz, bem interessante, que algumas clientes talvez já tenham feito, e algumas não tenham dado certo, que chama-se rena. Rena é um pigmento natural que a gente aplica no alinhamento das sobrancelhas para dar mais ênfase naquilo que foi feito. Isso quer dizer, fazer uma correção um pouco mais duradoura do que o próprio lápis, que dura somente no mesmo dia, né, da maquiagem. A rena, ela tem mais ou menos de 7 a 15 dias de durabilidade. Sim. Então, também é necessário um cuidado muito grande, porque é extremamente necessário você fazer a modelagem da sobrancelha, para depois você fazer a aplicação da rena, e não como muitos profissionais fazem. Ao contrário, o que eles fazem? Eles passam a rena e depois vem numa modelagem, mas aí você já não consegue modelar mais, e aí não é bacana. É o que eu sempre digo, toda a parte que é química, né, a gente vai fazer antes do que... mesma coisa do cabelo, né? A gente vai fazer a parte das mechas, depois pensar no corte, né? Isso, exatamente. Então ali vocês podem ver no antes, na figura superior, que é uma sobrancelha já que tem um potencial muito bacana de movimento, né? Está respeitando pontos de arqueamento, respeitando finalização em proporção 3, 2, 1, que a gente chama. Era um pouco mais ralinha, né? Isso, ela tem menos volume, né? Então o que a gente fez ali? No segundo passo a gente colocou mais identidade, então a gente colocou a rena. Ela fica assim mais escura mesmo, né? Porque a gente aplica esse mingauzinho, né, que a gente forma com a rena. A gente aplica na extensão toda da sobrancelha. E aí tem um tempo certo também que o profissional vai verificar. E aí retirando essa rena, esse excesso, você vai ficar com a figura 3, que é uma sobrancelha imitando, vai até um lápis bem colocado, só que com uma durabilidade de 7 a 15 dias, o que é bem interessante. E também é uma forma, uma ferramenta para nós profissionais delimitarmos onde ela pode até passar o lápis, que a rena vai soltando, né? Isso. Aí a cliente já fica com uma referência visual, né? Então mesmo quando a rena vai saindo, vai clareando, a cliente ainda tem um tempinho, para alguns dias, uma referência para poder utilizar, até voltar a uma nova consulta e a gente refazer esse trabalho. E também é algo para que ela veja como ela poderia ficar, até para ela pensar numa micropigmentação, não é? Isso, mas aí só existe um detalhe, quando bem feito a rena. Porque se você criar como referência um trabalho mal feito, você vai falar assim, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso na minha sobrancelha. Não dá para fazer, vai ficar muito pesado, vai ficar muito escuro, e na verdade não é. Não, mas aqui os nossos teleinternautas, eles sabem o que é bom. Ah, com certeza. Se eles assistem a UpTV e o seu programa, com toda certeza eles sabem o que é bom. E nós temos mais alguma imagem? Sim. Olha lá que legal. Olha a diferença que deu nessa sobrancelha e nesse olhar, Luiz. O que acontece nessa sobrancelha? Na parte de baixo a gente encontra ela natural, sem modelagem, sem design, sem alinhamento, sem volume, somente com a condição natural dos fios, e você vê que ali ela perde um pouco da ênfase do olhar, né, do movimento do olhar. Por quê? Porque não tem um ponto de arqueamento alinhado, a finalização está curta, então acaba realmente defasando um pouquinho essa questão dos olhos. Agora, na parte superior, um trabalho de micropigmentação bem feita, ele vai realçar bastante, ele vai deixar esse olhar marcado, bonito, alinhado. Então é um trabalho realmente muito bem feito, muito alinhado, e a gente consegue realmente tirar desse olhar o melhor que ele pode nos dar. Então é um trabalho de já micropigmentação corretiva, tá? Não é decorativa, ela é corretiva. E Carlos, agora vamos aproveitar o gancho aí dessa imagem da micropigmentação.
A cliente veio, ela fez todo um trabalho de pesquisa, ela usou a Rena por uns dias, enfim, cada um, né, no seu time. Como ela fez a micropigmentação hoje? Quanto tempo ela vai ficar bonita, né, precisa de retoque? Daqui quanto tempo ela vai ficar realmente bonita? Quais são os cuidados também? O que acontece é o seguinte, Luiz, toda micropigmentação, quando ela é feita, num período de cicatrização da área externa, que seria essa superfície da pele, ela necessita de média de 5 dias. O que acontece? Quando a gente coloca essa pigmentação através das agulhinhas e da tinta, quando a gente coloca essa tinta dentro da pele, no período de cicatrização, ela vai formar uma micro casquinha. Você vai usar pomada durante 4 a 5 dias, de preferência uma pomada bactericida, que eu indico, muito boa, que o pessoal de casa deve conhecer. Então você vai utilizar essa pomada durante esse período. Por quê? Você precisa realmente isolar de qualquer coisa a respeito de inflamações, contaminações e tal. Então você deve evitar sol, piscina, sauna, né, coisas que de repente você pode contrair ali uma bactéria e ter um problema na sua cicatrização. Durante esses 5 dias é utilizada essa pomada diariamente. Existem cuidados para que você não lave a região. E aí você consegue naturalmente ficar com a sobrancelha, vamos dizer assim, mais bem cicatrizada. Então, durante 5 dias você evita determinados processos e depois de 5 dias você volta à sua vida normal. O retoque, a gente sempre dá como garantia um retoque de média de 30 a 60 dias. Por quê? É onde a pigmentação vai sedimentar na pele, ela vai sim clarear. Então, do trabalho que você termina de fazer, por isso que você falou assim, há quanto tempo que ela vai ficar bonita? Porque às vezes na hora que você faz, ela fica muito intensa, ela fica muito visual, a região fica levemente inchada, avermelhada, então ela fica mais escura realmente. Então, às vezes fica um pouquinho fora da proporção que seria adequada. Mas depois de 5 dias, como ela vem para baixo da pele, então automaticamente, de forma subcutânea, ela vai ficar mais clara. Ela chega a clarear até 40% a 50%. Então é interessante você também fazer com um profissional que tenha bastante experiência. Por quê? Porque ele tem que colocar uma coloração na qual ele vai criar personalizada a você. Quando ele colocar essa pigmentação, ele tem que saber sim como vai ficar essa sobrancelha. Então, automaticamente, tem que ter muito conhecimento, porque se você errar no tom, não tem como tirar. Então a gente sempre usa uma medida de segurança para menos, que a gente chama de uma técnica de segurança, vai na micropigmentação. Então a gente faz isso já de forma premeditada, uma coloração sempre mais suave, depois, caso precise, a gente aumenta no retoque. A durabilidade média desse procedimento, hoje em dia, é de 1 ano e meio a 2. Algumas clientes dão até sorte, né, ou têm mais cuidados, e aí conseguem ficar até 2, 3, 4 anos, como já existem casos, tá? De clientes que retornaram somente para retoque depois de 6 anos até. E existem clientes que acabam durando 1 ano, em média. Então, às vezes, um desgaste da pele ocorre ou por excesso de sol, ou por excesso de peeling, ou por falta de cuidado, às vezes, de um profissional da área da beleza que também vai fazer uma limpeza de pele, um peeling, alguma coisa, trabalha com ácido, então às vezes acaba desbotando essa sobrancelha mais rápido. Mas o tempo médio é de 1 ano e meio a 2 de durabilidade. Ou seja, isso vai depender realmente de cada pele, de cada ser único, né? Isso, exatamente. Por isso que a gente não pode garantir, não existe uma garantia de durabilidade, porque isso varia realmente de pessoa para pessoa. Legal. Então a gente dá as orientações direitinho. Olha, a nossa caixa de mensagens aqui está bombando. E eu quero agradecer a participação de todos vocês. E olha, tem uma pergunta bastante pertinente aqui, que também vai muito para a área da maquiagem. A Helena, ela é de Sorocaba. Helena, obrigado pela sua participação. E ela pergunta, qual o truque que você utiliza para valorizar mais os olhos da mulher que tem olhos pequenos? Aí sim. A sobrancelha, claro, tem que estar adequado na sua medição, naquela técnicazinha do 3, 2, 1, né? Tem que estar tudo alinhado, tudo bonitinho, justamente para que a sobrancelha não vá engolir visualmente os olhos, porque ela está muito próxima. Então, quem tem olhos pequenos tem que trabalhar com um arqueamento correto da sobrancelha para que já haja uma abertura de angulação nesse olhar. Isso já vai valorizar os olhos pequenos. E eu vou aproveitar também e dar uma outra dica, que essa não faz parte da sobrancelha, mas é muito legal para a Helena de Sorocaba. Helena, existe uma técnica hoje que chama-se alongamento de cílios, ou permanente tintura de cílios. Tá? Qualquer uma das duas técnicas, elas são diferentes. Você pode pesquisar aí na internet, procura aí num salão perto da sua casa.
é um profissional que realmente faça qualquer um dos dois procedimentos. Ele vai avaliar a quantidade de cílios que você tem e a posição que ele se encontra mediante a sua linha dos olhos. Isso quer dizer, na parte superior dos seus olhos, você tem a linha dos cílios. Esses cílios, se eles estiverem, vamos dizer, levemente curvados, eles vão dar uma abertura maior para os seus olhos. Somado ao arqueamento correto da sobrancelha, você vai ter uma valorização de um olho pequeno. E uma dica que eu dou também de maquiagem, que você também conhece bem, nunca, a mulher que tem um olho pequeno e arredondado, nunca deve usar, vamos dizer assim, o delineador, mais o lápis e mais o rímel, porque senão ela faz o quê? Ela faz uma compactação, ela vai fechar essa expressão. Então a gente sempre valoriza com o quê? Um delineador muito fininho, um trabalho muito legal de abertura com o seu rímel, ou com alongamento de cílios, ou permanente, e a sobrancelha com a angulação correta. Aí você tem uma valorização dos olhos pequenos. E uma das dicas também que você pode usar, Helena, na maquiagem, um bom traço na linha que a gente chama de linha d'água, de um lápis para olhos, bege ou branco. Isso também faz, a gente tem que pensar que tudo que é escuro fecha, tudo que é claro aumenta, né? Ilumina. Então também é uma dica aí. Quero conversar, a pergunta do Eduardo Moura, ele é de Sergipe. Eduardo, obrigado aí pela sua participação. Existe uma sobrancelha ideal para os homens? Existe. A sobrancelha masculina, Luiz, ela tem que ser sempre muito natural. Concordo plenamente. O natural que eu digo não é o natural Homem das Cavernas, nem a Albieri da novela, nada disso. Tá? O natural é a sobrancelha adequada ao rosto, mas sem muita modelagem. Isso quer dizer, todas as vezes que a gente tira muito pelo de uma sobrancelha masculina, que normalmente não é igual à minha, tá? Normalmente ela tem uma sobrancelha, às vezes os homens mais peludas, mais densas e tal, ou mais escuras. Então todas as vezes que a gente modelar demais a sobrancelha, a gente sempre vai deixar aquele rosto mais feminino. Então o ideal é manter um padrão de sobrancelhas limpa, alinhada, bem cortada, para que a gente diminua o volume visual dela. Não, tirando aquelas anteninhas de barata, que são aqueles pelinhos que ficam ali gritando no meio da sobrancelha. Isso não, pelo amor de Deus. A gente retira aqueles pelos porque eles não fazem falta e aí a gente dá um aspecto clean. Então a melhor sobrancelha para o homem é a sobrancelha clean, é a sobrancelha leve, que simplesmente vai contornar os olhos. Deixar mais leve. Exatamente, vai deixar o semblante mais leve. E a gente tem visto, né, realmente uma tendência, principalmente aí no pessoal do pagode, no pessoal tá tendo um reality show aí numa grande emissora, que eu até coloquei esses dias no Facebook. Que sobrancelhas são essas, né? É uma sobrancelha totalmente arqueada, totalmente desenhada, que nem muitas mulheres têm, e realmente os homens estão... eu particularmente acho que não é legal. Fica muito afeminado, talvez. Isso. Né? Eu concordo com você. Na verdade, nem para os homens e nem para as mulheres, aquilo com muito destaque fica bonito. O que acontece, principalmente nos realities, né? As mulheres, quando vão para os realities, elas não podem normalmente levar pinça. Então, qual é o truque delas? Elas fazem a micropigmentação para dar mais volume na sobrancelha, mais definição na modelagem dos olhos e do rosto. E como elas estão, vamos dizer assim, não tem como tirar a sobrancelha ou alinhar a sobrancelha, o desenho acaba fazendo isso por si só. Mas para o vídeo, às vezes até funciona, mas quando você vê pessoalmente, ele destoa e realmente fica muito pesado. Então é uma técnica que se usa para vídeo, você enfatizar bem a sobrancelha para marcar a expressão, mas que no dia a dia a gente sabe que não funciona, né? A gente não fica 24 horas por dia no vídeo, né? Olha, respondida aí, Eduardo, a sua pergunta, e obrigado pela sua participação. Obrigado. A gente tem aqui a Gabi, está desejando, ela está perguntando, boa noite, ela é de Santo André. Gabi, obrigado pela sua participação. Você já chegou a fazer algum trabalho com jovens ou teen que começaram a se preocupar muito com o visual, principalmente nessa fase da puberdade? É muito interessante, né, essa fase, e tanto as crianças quanto os teens estão cada vez mais cedo, né, buscando essa coisa da vaidade. E uma das pessoas que eu atendi e de vez em quando atendo com a sobrancelha é a Clara Castanho, né, a atriz aqui de Santo André, que é uma atriz global.
E tadinha, como ela sofre para tirar aquela sobrancelha. E você tem alguma dica, Carlos, para essa meninada? Claro, a gente sabe o seguinte, hoje os jovens acabam sendo muito precoces, né? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, eu já fiz sobrancelhas de meninas de 9 a 10 anos de idade. Por quê? Às vezes, por uma questão genética mesmo, Gabi, as meninas têm muita sobrancelha, inclusive aquela sobrancelha que fecha no centro. O que acontece? Não é legal porque os meninos acabam tirando sarro, acabam brincando e a menina fica realmente constrangida. Então é o chamado bullying, né? Que hoje em dia tem nome. Então o que acontece? É importante que as mães acompanhem as crianças nessa questão dessa puberdade, nesse início, né? Da questão dos cuidados da sobrancelha, porque é necessário procurar um profissional que tenha experiência com esse tipo de público. Porque numa sobrancelha, por exemplo, onde a menina é muito nova, a gente não precisa dar uma modelagem incrível nessa sobrancelha. A gente simplesmente precisa, às vezes, suavizá-la. Então, não se modela normalmente sobrancelhas, porque realmente acaba deixando com um rosto muito mais envelhecido, vamos dizer, a gente sobe a idade da criança, e a criança tem que ser criança. Mas a gente pode sim realçar, vamos dizer assim, dar uma suavizada nesse movimento das sobrancelhas para ficar mais leve. Pô, legal. E obrigado, Gabi, aí pela sua participação. E realmente a naturalidade é a alma de qualquer procedimento estético, né? É isso que a gente tem que pensar. E agora, para a gente dar um timezinho aqui nesse assunto super interessante que é a sobrancelha, eu separei um vídeo para vocês sobre maquiagem, que é uma técnica que nós trouxemos lá para o UpVision, que é o espaço onde eu trabalho, né, onde a minha turma lá, os Ups, trabalham, e eu quero mostrar para vocês aí esse sucesso, essa maquiagem que faz um grande sucesso aí com as noivas, principalmente com as madrinhas, com as mães de noivas. Eu quero que vocês acompanhem, a gente já volta já aí falando um pouquinho mais sobre esses passos da sobrancelha perfeita.
pouquinho do trabalho que nós fazemos lá com noivas, lá no Up Vision Salon. Eu quero aproveitar e convidar vocês a conhecerem o nosso site, né, upvisionsalon.com.br, e lá vocês vão ter todas as dicas sobre trabalhos com noivas, penteados, enfim, vocês também conseguem ver lá o nosso vídeo completo, tem penteados, a gente tem vários trabalhos lá. E infelizmente o nosso tempo se esgotou. Quero agradecer aqui a presença online de todo mundo. Elaine, Vivian, Adriane de Santa Catarina, a Regina, a Manuela. Gente, muito obrigado. O assunto é longo. Já vou deixar aqui o convite para o Carlos para mais uma oportunidade de estar aqui com a gente. E a gente vai mostrar aí um pouco mais desses detalhes do embelezamento do olhar. E eu já quero deixar o convite aqui, Carlos, para a gente fazer um procedimento ao vivo, trazer uma modelo, acho que vai ser bastante dinâmico. Olha, eu estou convidando ele ao vivo para ele não falar não. Não tem como falar não, né? Não tá aceito já o convite, o desafio também. Podemos fazer até uma micropigmentação se você quiser, para ficar bem ilustrativo, um procedimento super delicado, mas a gente pode fazer aqui, tá? Com certeza o pessoal de casa vai adorar observar como é feito o processo, conhecer e de repente até perder o medo para poder vir marcar e vir fazer. Então é isso aí, gente. Então eu quero agradecer a audiência aí de vocês. Carlos, deixa seus contatos aí pro pessoal rapidinho, porque o Guilherme tá mandando a gente embora. Vamos. Carlos Mumme no Facebook, lembrando, Carlos Mumme, M-U-M-M-E, pode me adicionar no Facebook, respondo para vocês lá. Mande e-mail para carlos.mume@gmail.com e meu telefone 991974617. E aos sábados com o Luiz lá no Up Vision, certo? Isso. E eu que convidar vocês novamente para vocês conhecerem lá a página do Up Vision lá no site e também no Facebook, upvisionsalon.com.br. Gente, obrigado. Até segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem a gente está falando sobre saúde. A gente vai falar sobre repostura de todo o nosso corpo aqui com o nosso querido fisioterapeuta. E eu espero vocês na segunda-feira aqui às 20 horas ao vivo da Up TV, a TV, a Web Sem Fronteiras. Obrigado, boa noite, boa semana.